a gente sempre está falando aqui de uma alimentação adequada, saudável, regrada de frutas, verduras e legumes, beber muita água. Ok, a gente já falou um monte disso aqui e já mostramos muitos benefícios dessa alimentação para a nossa saúde. Mas hoje nós convidamos o Dr. Eduardo Mendes. Ele é médico, cirurgião, gastroenterologista. Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo bem, boa tarde, Andréia. Boa Obrigado tarde. novamente pelo convite. É um prazer falar com você e com a sua audiência sobre esse tema tão importante que é a saúde digestiva. É, porque a gente sempre fala da alimentação como qualidade de vida, obviamente isso é importante, mas hoje a gente vai aprender um pouquinho que a saúde começa realmente quando você bota o alimento dentro da boca. Exato. E a gente sempre recomenda que a alimentação seja o mais in natura possível, né? Que a gente evite os alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados. No momento que a gente faz o nosso prato, que ele seja o mais colorido possível, né? Com verduras, com legumes. E eu sempre sugiro também com os pacientes que isso não é fazer dieta, né? Isso é comer de forma saudável. Fazer dieta consiste em reduzir calorias, fracionar as refeições, que é outra abordagem, né? Isso é comer saudável. Legal. Vamos entender mais sobre isso e por quê? Primeiro, a gente tem dicas para você do que é uma saúde digestiva. Por que que faz bem? Verdinho é o que a gente precisa comer. E a setinha vermelhinha é o que a gente precisa, ao menos, né, doutor, evitar a comer. E claro, tudo isso regado à atividade física, como você bem disse, refeições fracionadas, entre outros ali, ó. Perfeito. Do lado esquerdo, em primeiro ali a água, ainda mais agora nesses dias com a temperatura um pouquinho mais baixa. A gente esquece, então é importante sempre manter uma boa ingesta hídrica, né? Legumes, verduras, fibras, fazer o prato mais colorido possível. Isso é se alimentar de forma saudável. E aí, ao contrário? E do outro lado, começando ali pelas carnes gordurosas, né? As refeições muito copiosas. Evitar refrigerante, as bebidas muito gaseificadas, chocolate, café, que são ricas em cafeína, e elas relaxam o esfíncter esofágico, favorecendo o teu refluxo. O mesmo acontece com o álcool, com o chá mate, com o chocolate, que se em excesso também podem causar esses sintomas. Vamos agora entender, doutor, com um vídeo muito interessante que a gente tem sobre esse processo de digestão e como que uma má alimentação começa a fazer mal. Olha que a gente come o alimento, você mastiga, mastiga, mastiga. Perfeito. Esse vídeo é bem didático, que a refeição ela se inicia pelo olhar. Então a gente vê o alimento, sente fome, já começa a produzir alguns hormônios que estimulam a secreção ácida. Depois vem a fase oral, a gente mastiga, o alimento passa por esôfago e cai no estômago. No estômago começa uma nova fase de digestão, onde o ácido clorídrico, que tem um pH em torno de 2, é o ácido mais forte que a gente tem no nosso corpo. E ele vai acidificar toda essa comida junto com as enzimas, com os sais biliares. E esse ácido clorídrico, ele só não, de certa forma, agride o estômago porque ele é revestido de uma mucosa com um muco. Isso protege o estômago contra a agressão ácida. Depois, progredindo, o alimento passa para o intestino delgado, onde vão ser liberadas algumas enzimas, como a amilase, lipase e até mesmo a bile, dependendo do tipo do alimento que foi ingerido. E ali se inicia o intestino delgado, onde a gente está vendo o duodeno, do ladinho tem o pâncreas. Olha, quanta gente trabalhando ali para essa digestão, né? Tudo em harmonia para contribuir para a digestão. O intestino delgado, depois vão ocorrendo os movimentos peristálticos, e ali é onde é absorvido todos os sais minerais, todas as vitaminas, todos os nutrientes são absorvidos ali no intestino delgado. Nós temos, em média, 5 a 6 metros de intestino delgado. Olha ali, vai passando, ó. Esse alimento começou lá na boca. Começou lá na boca. Ele passa pelo duodeno, que é o primeiro, depois o jejúnio e termina ali no íleo, que é a parte final do intestino fino, do intestino delgado. Depois ele passa para o intestino grosso, que é essa parte marrom que a gente está vendo na figura, onde principalmente ocorre a absorção de água. Então é ali que se forma as fezes mesmo, né? Onde aquele bolo de alimento que foi todo processado, agora ele seca e dá origem às fezes, é o bolo fecal que depois é excretado. Bom, por essa aula e por esse passeio, né, que o alimento faz aqui dentro de todo o nosso sistema digestivo, você imagina tudo isso que a gente viu na setinha vermelha, que não faz bem, como cigarro, café, chocolate, o álcool, frituras, gorduras em excesso, passando por tudo isso. E todos esses órgãos que são envolvidos no sistema digestivo vai ter que se esforçar mais para trabalhar. Imagina esse hábito de forma repetida, né? Todos os dias, então
e vão surgindo novos sintomas, né? Isso de forma repetida, vai gerando agressão gástrica, gerando agressão no esôfago, no pâncreas. Os órgãos com essa agressão repetida vão todos, ao longo prazo, sofrendo, né? E aquilo que a gente viu da setinha verde, que são as frutas, legumes, verduras e muita água, facilita esse processo. Facilita, ajuda bastante. A gente tem que dar preferência para o que estava do lado esquerdo ali, para a setinha verde, né? Para passar por todo esse processo que a gente viu agora ali, bem. Bom, isso trabalhando demais, trabalhando em excesso, obviamente pode ocasionar algumas doenças ali no estômago, né? Vamos à nossa próxima imagem, que nós vamos mostrar, por exemplo, o que pode ocasionar uma gastrite e até mesmo um câncer. Essa imagem aí, doutora, a gente tem do que é um estômago saudável, bom, e o que é um estômago doente ali, não é? Perfeito. Para a gente que está vendo em casa, estômago inflamado. Aquelas pregas, aquela redundância, aquele é o aspecto normal do estômago. E bem no centro tem uma área mais avermelhada, que é de inflamação, e aquilo é que chamamos de gastrite. Então, toda vez que o alimento passa ali, isso causa dor, causa desconforto, porque aquela área está inflamada. Uhum. E aí o próximo, uma gastrite, doutor, mal curada, pode virar essa lesãozinha que pode ser um câncer. Exato. E veja que na borda dessa lesão que tem ali, está um vermelhinho. Então ali simboliza uma gastrite, que se não tratada, se for progredindo, pode gerar o que chamamos de doenças pépticas, né? Que na maioria das vezes são erosões ou até mesmo úlceras, ou em alguns casos evoluir até para o câncer, que é o que está na ilustração que a gente acabou de ver. Gente, o nosso WhatsApp é o 3027-9623. Participe, tá? Sofre com gastrite, com azia, né? Queimação, refluxo também, né? Pode ocasionar, como a gente viu ali. Participe que a gente te ajuda com informação aqui, tá? Mas enquanto isso, a gente tem já participação com a gente no WhatsApp. Vamos lá, a nossa participação. Estou sofrendo aí, doutor, com um refluxo. Quais os alimentos devem ser evitados? Perfeito. Jaqueline da Zona 1 pergunta pra gente. Para o refluxo, vale bem o que a gente viu daquele lado vermelho ali. Então, refeições muito copiosas, muito gordurosas, em grande quantidade, alimentos, bebidas gaseificadas, álcool em excesso, café em excesso, chocolate, tudo isso relaxa o esfíncter esofagiano inferior e favorece o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, levando todos esses sintomas. Tem pessoas que sofrem com refluxo que tem que mudar até posição para dormir, isso resolve? Resolve. Faz parte do que chamamos de medidas comportamentais, né? Então, além de todo esse fracionamento de dieta e evitar esses alimentos, algumas pessoas se beneficiam da cabeceira da cama elevada. Então, cerca de 15 centímetros já é o suficiente para evitar que a gravidade retorne esse suco gástrico. Isso ajuda bastante. Vamos a mais uma participação sobre as dietas e a importância para o sistema digestivo. Olha só, o diagnóstico de gastrite só é possível com a endoscopia? Marcos da Vila Bosque, que participa. Perfeito. Muito boa pergunta do Marcos. O diagnóstico de gastrite ele é histopatológico, então necessita de uma biópsia. E para a biópsia necessita da endoscopia. Normalmente, o que a gente chama de dispepsia, que são os sintomas, né? Então aquele estufamento, aquela má digestão, isso é dispepsia e uma das causas de dispepsia é a gastrite, cujo diagnóstico é feito através de biópsia. Tá, mas assim, tem algum sintoma físico que sente? Queimação, dor no estômago? Isso, é um sintoma? É um sintoma, com certeza. Comer alguma coisa que faz mal? E já se sente incômodo, é o que vimos, por exemplo, naquela primeira figura, onde tem aquela área inflamada de gastrite. Isso, dói, então toda vez que um alimento passa ali, gera dor, gera desconforto, com certeza. Vamos lá, as participações chegando pra gente no WhatsApp 3027-9623. Olha, o Gilson de Campo Mourão. Gastrite pode ter origem emocional? Ótimo, excelente pergunta. E por quê, né? Isso é o que a gente mais presencia no consultório, Andréia. Porque o sistema psicológico, emocional, uma vez que a gente fica estressado, mais ansioso, a gente começa a secretar uma série de hormônios, uma série de citocinas, e isso vai todo lá para o trato gastrointestinal. Então, aumenta a secreção ácida, causa um relaxamento dos esfíncteres, então favorece ter gastrite, favorece ter refluxo. Então, com certeza, a parte emocional tem um papel fundamental nesse continuamento, né? No surgimento de gastrite, de refluxo. Ali a região do estômago é uma região que tem muitas terminações nervosas, como a gente pôde
pôde ver pelo vídeo, até para poder passar, não é? Todo o bolo alimentar que se formou na boca. Exato. Então, quando a gente fica muito nervoso, essa tensão chega ali também é um fator? Chega, com certeza. A gente libera vários hormônios e vão direto lá no trato gastrointestinal e causam todos aqueles sintomas. E é engraçado quando você sente, deu até frio na barriga. Deu até frio na barriga, exato. É muito comum também, por esse excesso de terminações nervosas, ter diarreia, às vezes tem constipação. Com certeza. É por causa disso. É por causa disso, Essa série de hormônios que a gente secreta nesse momento de maior tensão, de maior estresse. E que vai no sistema digestivo. Olha como tudo tá ligadinho, né? Mais uma participação com a gente no nosso WhatsApp aqui do programa, em 3027 9623. Eduardo Barros. Fiz bariátrica há 11 anos, tenho muita queimação no estômago, faço uso de cerveja diariamente. Isso provoca gastrites? Joia. Pergunta do meu xará. Quando se fala de cirurgia bariátrica, eu já tenho uma alteração anatômica no estômago. Então, para a gente analisar melhor esse caso do Eduardo, teria que ver qual o tipo de cirurgia. Há algumas em que se faz um desvio do trânsito e esse tipo de cirurgia diminui a incidência de refluxo. Por outro lado, algumas outras cirurgias em que se faz como se fosse uma manga no estômago, se corta somente um pedaço dele, esse tipo de cirurgia favorece o surgimento do refluxo. Então, depende muito de qual a técnica operatória que foi realizada. Algumas favorecem refluxo, outras evitam o surgimento do refluxo. E continuando na pergunta dele, ele comentou sobre o uso diário de bebida alcoólica. Com certeza. Isso que é uma fermentação, né, a bebida? Fermenta, exato. Fermenta sim. Pode provocar gastrite? Pode provocar. E são bebidas gaseificadas, né? Todas? Todas. Refrigerante, cerveja? Cerveja, com certeza. Ataca a gastrite. Ataca a gastrite. Popularmente falando, né? Doutor Eduardo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, André. Pela participação, falando pra gente da importância das dietas para o sistema digestivo aqui.